Olá, gente, tudo bem? Nossa aula de hoje será sobre a crise de 29, ou seja, o que a gente chama de Grande Depressão, é quando a economia dos Estados Unidos quebram. Esse período é um período super importante porque a gente costuma chamar de período entre guerras. Terminou a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, aí nós vamos ter a ascensão meteórica dos Estados Unidos. Lembre-se que uma das consequências lá da Primeira Guerra Mundial foi que quando acabou a guerra, ela não teve vencedores, mas ela teve um grande beneficiado, que foi os Estados Unidos. Então, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, praticamente toda a Europa devia aos Estados Unidos. Quando a Primeira Guerra começou, os Estados Unidos praticamente tinha grandes dívidas com a Europa. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos vão se tornar, junto com o Japão, uma das maiores potências econômicas, ou seja, ele já vai despontar como sendo uma grande potência econômica. E esse fato dele ter se tornado uma grande potência econômica é porque ele se beneficiou, né, de todos os fatores ali da Primeira Guerra Mundial. Ele foi o grande fornecedor de armas, né, da questão da indústria bélica, suprimentos, ou seja, de tudo o que uma guerra precisava. Então, com isso, ele ganhou dinheiro demais. E pelo fato de ter ganho tanto dinheiro e ter se tornado essa potência, eles não conseguiram fazer uma base. A economia não tinha essa base. Ganhou dinheiro demais. É como se você fosse construir uma casa e, ao invés de você começar pela base, lógico, você tem que fazer a base para depois levantar as paredes, os Estados Unidos fez o contrário. Como ele não cimentou essa base, a economia quebrou. E é o que a gente vai ver aqui agora. A grande crise de 29, chamada de Grande Depressão. A crise de 29, também conhecida como a Grande Depressão, foi a maior crise do capitalismo financeiro. O colapso econômico teve início em meados de 1929, nos Estados Unidos, e se espalhou por todo o mundo capitalista. Seus efeitos duraram por uma década, 10 anos, com desdobramentos sociais e políticos. Então, também abrindo aqui um parêntese para deixar claro que quando a economia dos Estados Unidos quebrou, foi o efeito dominó. Quebrou um, vai quebrar todos os outros que dependiam da economia norte-americana. Por isso que foi uma crise econômica mundial. Contexto histórico. Vamos ver o que envolveu a questão aí dessa crise. Durante a Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918, enquanto os países da Europa estavam completamente envolvidos na guerra, pessoal, então praticamente a economia desses países estavam paralisadas, né? Os Estados Unidos passou a suprir, ou seja, passou a produzir e vender toda essa demanda para a Europa, como aço, comida, máquinas, carvão, entre outros itens básicos para a manutenção da guerra. Então, deixar bem claro, os Estados Unidos foi o grande fornecedor, enquanto a Europa, né, se engalfiava lá na guerra, os Estados Unidos tranquilamente vendia essas coisas. Ou seja, a Europa se tornou um grande mercado consumidor desses produtos que os Estados Unidos produzia, principalmente a questão da indústria bélica. Lembrando a vocês, né, como a gente já disse na aula sobre a Primeira Guerra Mundial, que os Estados Unidos vão entrar no final da guerra, lá em 1917, e quando entra para ser estrela, né? Desde a Guerra de Secessão, que foi uma guerra civil que aconteceu nos Estados Unidos, de 1861 a 1865, eles já produziam armas e munições em larga escala. E pelo fato de estar do outro lado, né, do Oceano Atlântico, ele se beneficiava produzindo para suprir toda a necessidade da guerra. Praticamente não houve nenhum ataque em seu território. Lembra que eles entraram em 1917, entraram do lado da Primeira Guerra Mundial, entraram do lado da Tríplice Entente. Inglaterra, França, a Rússia tinha saído em 1917, entre os Estados Unidos.
certo? Então não houve ataques no território deles. Até aquele momento, a Grã-Bretanha, Inglaterra, era considerada a nação da supremacia econômica mundial. O que ele quis dizer com isso? Que a Inglaterra era a bambambam, era a maior potência econômica do mundo. Mas com a questão da Primeira Guerra, ela vai perder esse posto. Ditando através do valor do ouro toda a economia. Porém, é a partir desse contexto da Primeira Guerra Mundial que a Inglaterra perde a posição, né, de ser a maior potência e os Estados Unidos passam a ocupar o seu lugar. Vamos abrir outro parêntese aqui. A aula hoje também vai ter muitos parênteses. Lembrando que quando terminou a Primeira Guerra Mundial, pessoal, todo o ouro produzido no mundo, metade desse ouro já estava em poder dos Estados Unidos. Certo? Então, tá aí o porquê dos Estados Unidos ter se tornado o bambambam ao final da Primeira Guerra. A euforia econômica nos Estados Unidos começou ainda na década de 1920, onde grandes empresas passam a investir em títulos na Bolsa. A economia demonstrava um mar infinito de possibilidades. O consumo exagerado, altos lucros e toda a cultura do American Way of Life, que significa o modo de vida americano, praticamente dominou o mundo. Então, os países começaram a ver os Estados Unidos como sendo assim a coisa mais espetacular desse mundo e começaram a querer imitar, inclusive, a questão do modo de vida americano. Aí nós temos a questão da música, nós temos a questão do cinema. Então é nessa época que o cinema de Hollywood, né, o cinema Hollywood dos Estados Unidos, começa a exercer uma influência enorme em todo o mundo. A questão, nós já falamos também, a questão cultural, a forma de vestir. Então, tudo isso ditou uma moda para a época, né? As pessoas queriam imitar o que os americanos faziam. Só, gente, que é importante nós dizermos o seguinte: tudo isso foi construído como se fosse um castelo de areia. Veio a água, derrubou tudo. Ou quando a gente vai fazer aquele castelinho, né, que a gente tenta fazer aquele castelinho de cartas de baralho. Né? Se você esbarrar em uma, cai todas. E a economia norte-americana estava dessa forma, não tinha uma base. Por isso que ela vai quebrar. Então, isso aqui tudo fez os Estados Unidos, né, o modelo a ser seguido. Havia um excesso de consumo, um excesso de produção, e aonde a gente vai ver mais tarde que todo esse excesso não tinha mais mercado consumidor para isso. O cinema tornou-se uma febre, como eu acabei de falar. A produção, principalmente de bens de consumo duráveis, como carros, encararam seus melhores índices. Então, vinha a questão do cinema, até a questão mesmo do hábito de fumar, aquelas mulheres, aquelas atrizes glamorosas. Então, todo mundo queria imitar os Estados Unidos. E isso causou realmente uma febre de consumo. No entanto, desse crescimento se projetou aquela crise que é considerada como a maior crise que o capitalismo já encarou. Tivemos outras, né, na história recente, mas essa aqui, para a época, foi um grande prejuízo. Vamos ver aqui, gente, quais foram as causas da crise de 1929. As principais causas da crise de 1929 estão ligadas à falta de regulamentação da economia e à oferta de créditos baratos. O que significa essa falta de regulamentação? Significa que não havia leis, que não havia uma base, né? O governo norte-americano não freou essa onda de consumo. E quanto mais as pessoas consumiam, e quanto mais a produção aumentava, mais se dava créditos à indústria, né? Então, vamos supor, eu tenho uma fábrica, quando eu vejo que eu vendia 1.000 produtos, de repente já tinha comprador para 2.000. Aí eu ia lá e pegava o empréstimo. Não, mas agora eu não vou fazer mais 2.000, vou fazer 4.000. Então, foi justamente nessa onda que a economia vai quebrar, porque não havia realmente
uma regulamentação, leis que determinavam o que podia ser feito e o que não podia ser feito, tá certo? Igualmente, a produção industrial seguia em ritmo acelerado, mas a capacidade de consumo da população não absorvia esse crescimento, gerando grandes estoques de produtos a fim de espelhar melhores preços. Pessoal, imagina você, comerciante, você tem lá o seu estoque. Aí você começa a aumentar o seu estoque. Você está vendo que está saindo a venda daquilo, você fala, não, então eu vou aumentar o meu estoque. Aí você começa a aumentar. E vai aumentando, e você vai surfando aí nessa onda de aumentar o estoque, vai aumentando. Só que vai chegar um momento que praticamente o mercado interno, ou seja, os próprios norte-americanos, já não tinham mais essa capacidade de compra. Então imagine você, comerciante, que aumentou demais o seu estoque, de repente você vai olhar e não tem mais comprador. O que vai acontecer, pessoal? Você vai falir, porque não tem quem compra. Então, foi justamente isso, esse excesso de produção, certo? Houve um excesso de produção, um consumo exagerado, e vai chegar um determinado momento que vai haver uma limitação para isso. As pessoas não têm mais condição de comprar tanto, porque havia um excesso daquilo que elas precisavam. Então, a tendência é a falência. Com os juros baixos, os investidores passaram a colocar seu dinheiro na bolsa de valores e não nos setores produtivos. Aqui é outro fator, pessoal. Deixa eu explicar para vocês. Bolsa de valores, a gente não lida com dinheiro. Então, você que está me assistindo, você é dono de uma empresa, eu sou dono de outra empresa. Aí, de repente, você está lucrando, eu também estou lucrando, mas é muito dinheiro, não é pouco não. Então, ao invés da gente pegar esse dinheiro que nós lucramos com as nossas empresas e a gente reinvestir, né, melhorar ou investir em outra área, o que eu fiz? Eu comecei a comprar títulos, a pôr as minhas ações para serem vendidas na Bolsa de Valores. E você fez a mesma coisa. Então, a Bolsa de Valores é um escritório de negócios, onde as maiores empresas abrem o capital, né, eles dão brecha para que você possa comprar ações de empresas. Então, isso também vai levar à quebra da economia norte-americana. Então, todo esse pessoal que ganhou muito dinheiro, eles não investiram em outras áreas de produção. Jogaram tudo na Bolsa de Valores. E é o que a gente vai ver o que vai acontecer. Ao perceber a diminuição do consumo, o setor produtivo passou a investir e produzir menos. Veja bem, eu estou jogando meu dinheiro, estou jogando tudo lá na Bolsa de Valores, mas eu não estou investindo em outra área e nem mesmo na minha empresa. Vamos ver o que vai acontecer. E compensando seus déficits com a demissão de funcionários. Então eu comecei a investir demais, você também. Você está que investe e compra ação, e vende ação, e compra ação, e compra ação. E aquele capital de giro que você precisava para manter a sua empresa, para fazer os cortes necessários, para reinvestir até em outro setor, você já não vai ter mais esse dinheiro, esse capital de giro. Por quê? Porque você investiu tudo na Bolsa de Valores. Aí o que você faz quando você começa a vender menos produtos? Você começa a demitir os funcionários, porque você não tem esse recurso. Vamos ver agora, gente, o que foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. A economia, que em boa parte girava em torno da especulação na Bolsa, ou seja, só jogando dinheiro, só jogando os investimentos nas ações, e, portanto, artificial, porque, lógico, é uma bolha, e essa bolha tinha que explodir. Encontrou seu limite e rompe no momento que a gente chama de quebra da Bolsa de Nova York, em 24 de outubro de 1929, conhecido também como a Quinta-feira Negra, porque foi numa quinta-feira. Então vamos entender o que aconteceu no dia em que a Bolsa de Valores vai quebrar. Os principais fatores que levaram ao crash, que é a quebra, foram o resultado da própria euforia econômica, aquilo que eu já expliquei. Excesso de produção, né? Esse excesso de produção chega uma hora e não tem mais consumidor. O aumento no consumo fez com que indústrias também aumentassem suas produções, a gente acabou de falar. No entanto, em determinado momento, não havia mais mercado
para uma produção tão extensa, o que fez com que inúmeras indústrias começassem a falir, pois não conseguiam mais vender suas produções. Então, voltando lá naquele exemplo que a gente já deu, você, empresário, eu, empresária, começamos a produzir, aumentando a nossa produção, jogamos tudo que a gente ganhou nas ações da Bolsa de Valores, só que vai chegar um momento em que todo esse excesso de produção que eu tive nas minhas empresas e você teve nas suas empresas, o mercado não vai mais absorver. Ou seja, você não tem mais quem compre as suas mercadorias. O que vai acontecer? Se você não consegue vender, você vai o quê? Falir. E foi o que aconteceu. Outro fator também foi a superprodução agrícola. Esse aqui talvez tenha sido um dos mais importantes. O mercado agrícola, como também o industrial, quando o setor agrícola percebeu que a indústria só aumentava a sua produção, aí os agricultores fizeram a mesma coisa. Vamos plantar, vamos plantar, vamos plantar, vamos plantar. Vamos aumentar a nossa produção. Então, o que eles vão fazer? Passou a produzir mais que o mercado tinha capacidade de absorver. Principalmente o trigo. Então, agora eu já troquei, já não sou mais dona de empresa. Vamos supor que eu tivesse fazendas e que nas minhas fazendas eu cultivasse lá o trigo. Aí quando eu vi que o pessoal da indústria também só aumentando a produção, o que eu vou fazer? Uai, também vou aumentar minha produção de trigo. Aí tá, aumentei, né? Não sei quantas mil sacas, beleza, vendi. Mais não sei quantas, beleza, vendi. Então agora eu vou arrebentar a boca do balão, vou aumentar mais. No que eu aumentei mais, já não tinha mais quem comprasse o meu trigo. Então, a agricultura também vai cair juntinho com a indústria, tá? A quebra da Bolsa foi o auge da crise. Enquanto a euforia econômica dominava o mercado norte-americano, milhares de pessoas passaram a investir em ações de empresas, comprar empresas de ações. Aliás, comprar ações de empresas, né? É o contrário. No entanto, ao encararem a crise de superprodução, as ações dessas empresas passaram a cair dia após dia. Então, deixa eu explicar para vocês o que aconteceu. Vamos supor que eu tivesse lá um lote de ações de várias empresas. Eu tinha dinheiro, eu comprei a ação de um monte de empresa. E você também foi lá e comprou a ação de um monte de empresa que você comprou por um preço baixo e passou um determinado tempo, que é assim que se ganha dinheiro na Bolsa de Valores, essas ações estavam lá em cima. Então, aquilo que você investiu, você vai dobrar o seu lucro porque aquelas ações subiram. Só que, com essa crise econômica dos Estados Unidos, por que a Bolsa de Valores vai quebrar? Porque no dia 24 de outubro de 1929, na Quinta-feira Negra, essas ações atingiram o pior índice, né? Elas foram lá para baixo. Então, milhares de investidores, todo mundo foi para a Bolsa e tentou vender as suas ações. Só que não tinha quem comprasse essas ações. Então, assim, vou explicar aqui para vocês, utilizando aí, quando vocês veem no noticiário, a Bovespa, que é a nossa principal bolsa de valores, que é a de São Paulo. Quando eles falam assim, a Bovespa terminou o dia hoje com um índice menos tal. O que significa esse índice menos 3%, menos 4%? Até em função agora da pandemia, as bolsas têm operado em baixa. O que significa? Que as ações caíram, né? As ações dessas empresas que eram bem valorizadas caíram. Então, quando ela termina negativo, dia negativo, significa que houve muito mais venda do que compra de ações. Quando ela termina positivo, né, a Bolsa de Valores hoje bateu recorde, significa que ela negociou muito mais ações, ou seja, muito mais gente comprou do que vendeu. É positivo. No caso aqui da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, desculpe, gente. No caso aqui da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, foi o oposto. Para vocês terem uma ideia, começou o dia com praticamente 33 mil ações para serem vendidas. Vocês imaginam 33 mil ações para serem vendidas no só dia? Não tinha como. Quebrou, porque não tinha comprador. Não tinha. O cara estava desacreditado. Então, quebrou.
Vamos ver aqui as consequências da crise de 29. Tudo quebrou. Quebrou a bolsa. Aí vai ser o efeito dominó. Cai um, cai o resto. Certo? Então, o dinheiro que o banco me emprestou para que eu pudesse investir na minha empresa, para que eu pudesse comprar as ações, eu não tinha mais como pagar esses empréstimos. Por quê? Porque todo investimento que eu fiz no mercado de ações, todas as ações que eu comprei das empresas não valiam mais nada. Imagina você dormir milionário e acordar miserável. É o que vai acontecer. Porque boa parte dos milionários, das grandes fortunas dessa época aqui, das pessoas que tinham grandes fortunas, eles vão amanhecer só com papéis que não valiam absolutamente nada. Ah, mas eles tinham fazendas. Beleza. Quem ia comprar essas fazendas? Não tinha ninguém para comprar. Ah, mas tinham as mansões. Só que para investir, muitos desses grandes empresários fizeram hipotecas. O que são hipotecas? É quando você já tem uma casa própria e você vende, né? Você pega o empréstimo no banco, dando como garantia a sua casa. Então você estava praticamente falido. Você não tinha mais nada. Ah, mas e seu carro? Quem vai comprar seu carro? Entenderam? Então ele tinha dívidas no banco, todo o investimento que ele fez nas ações virou papel, porque não valia mais nada. Então ficou falido. Então, tudo isso vai gerar o quê? Alto índice de desempregado. Pessoas que antes viviam estilo capitalista, lembra o modo americano de ser, de viver? Hoje não tinham mais nem o que comer. Então, pensa bem, você era milionário. Você dormiu milionário, você tinha dinheiro demais e acordou miserável. Era mais ou menos assim. Nesses dias, os números de suicídios acompanharam a crise. Aqui eu queria fazer outro parêntese. Pessoal, durante muito tempo, dentro da questão histórica, acreditou-se, criou um mito. Um mito. Qual que era esse mito? Que todas as pessoas que amanheceram miseráveis, olhou para um lado, olhou para o outro e falou assim, meu Deus, o que eu faço? Eu não tenho mais nada. Eu não tenho nada e não tem ninguém para comprar aquilo que eu tenho, para poder tentar me salvar. Então criou-se um mito que milhares e milhares de ex-ricos, ex-milionários, foram para o alto, naquela época, né, o prédio mais alto dos Estados Unidos, ficava em Nova York, o Empire State. Então eles foram para o alto desse prédio e começaram a suicidar, cair lá de cima. Isso é um mito. Segundo os jornais da época, apenas 2 empresários, ou seja, 2 milionários que se tornaram miseráveis é que tiveram realmente essa atitude. Foram para o alto do Empire State e despencaram de lá. Já que você ser rico e depois ficar pobre é complicado. Então, foram só 2, tá? Então, criou-se um mito aí dos suicídios. Não foi bem assim que aconteceu. Donos de bancos que emprestavam dinheiro encararam a falência. Empresários e operários que não possuíam mais seus empregos também desempregados, né? Então a economia norte-americana travou. Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. O índice de desemprego nos Estados Unidos, nessa época aqui, entre 1929 a mais ou menos 1933, era de 27%. Ela começou com 9%, a crise começou com 9% e ela estourou, a bolha estourou com 27%. 27%, pessoal, equivale a mais ou menos 27 milhões de desempregados. É praticamente, na época, quase um terço da população norte-americana. Então foi um horror. O mundo observava atônito, né? Assim, sem entender toda aquela crise que atingia cada país que mantinha laços econômicos com a bolsa norte-americana. Todos os países que exportavam produtos para os Estados Unidos passaram a sofrer com seus estoques abarrotados, já que os americanos estavam importando menos. Com isso, o mundo encara um momento de crise sistêmica, quer dizer, ela se esparramou, e diversas propostas surgem para salvar o sistema. Então, aqui embaixo eu coloquei para vocês 2 ilustrações. Isso aqui são pessoas numa fila procurando emprego, para vocês verem como é que estava a situação. Antes da gente falar como é que foi o efeito da crise no Brasil, deixar bem claro para vocês. Justamente nesse momento de fragilidade do sistema capitalista, então as pessoas começam a perceber e falam assim, pera lá, se o maior símbolo do sistema capitalista, que foi os Estados Unidos,
quebrou, então esse sistema capitalista não está com nada. E aí, pessoal, preste bem atenção, que vai surgir dois regimes totalitários no meio da crise do sistema capitalista, que vai fazer estrago. Fascismo na Itália, com Mussolini, e o nazismo na Alemanha, com Hitler, que nós falaremos posteriormente. Efeitos da crise de 29 no Brasil. No Brasil, o principal produto de exportação era o café. E nós já vimos isso nas nossas aulas passadas, que na época teve a Revolução de 30, aí depois o Getúlio assume provisoriamente, depois ele se torna oficialmente o presidente no Brasil, né? Vai governar por 15 anos. Então Getúlio Vargas, ao ver os estoques abarrotados de cafés e o valor da saca, quer dizer, o valor do preço do café despencando, ele vai tomar uma atitude, que nós já falamos sobre isso. Ele vai pegar 78, presta atenção, 78 milhões de sacas de café e vai mandar queimar. Por que ele fez isso? Para salvar da ruína os cafeicultores, que era a oligarquia cafeeira e que dava suporte ao seu governo, e também numa tentativa de fazer com que o preço do café se valorizasse lá fora, ou seja, eu vou queimar o café para que o produto possa faltar e aumentar um pouquinho o valor de mercado do café. Então, é importante também a gente dizer que ele não fez isso só por um ano, não. Foram 13 anos consecutivos essa questão de queimar o excedente de café. Justamente para salvar a pele aí dos cafeicultores. E só lembrando um pouquinho, que nós já falamos sobre isso, o Getúlio depois vai, inclusive, determinar, né, ele vai imprimir uma lei, ele vai determinar uma lei que proibia novos plantios de café, já que não tinha para quem vender. Deixar bem claro também, os Estados Unidos era o maior comprador do Brasil no exterior. Os Estados Unidos eram responsáveis por 80% da venda do nosso café. Tá? O café nesse período aqui representava 70% da nossa economia e da nossa exportação. Quer dizer, 70% vinha do café. E os Estados Unidos era responsável por 80% da compra desse café. Quando os Estados Unidos quebrou, para quem que o Brasil ia vender café? Não tinha mais quem, né? Então, deixar claro como isso também vai afetar aqui no Brasil. E foi importante porque, apesar do prejuízo e a determinação de Getúlio de não poder mais plantar café, aí o Brasil começou a plantar outras coisas, né? A borracha, o cacau. O Brasil, na verdade, vai começar a descobrir outros cultivos. E esses cafeicultores, aqueles que não ficaram totalmente falidos, começaram a investir na indústria. Então o Brasil vai, vamos assim dizer, timidamente, de uma forma muito tímida, começar aí a questão do processo industrial. O que é o New Deal e uma nova guerra? New Deal, aliás. Nos Estados Unidos da América, em 1933, o presidente, ele era o Delano Franklin Roosevelt, eleito e implementa um plano chamado New Deal, que significa novo acordo. O que esse novo acordo estabelecia? Então, esse presidente, o anterior era o Hoover, que não achou solução, quem achou a solução aqui agora foi o Roosevelt. Então, por esse acordo, o que ele queria? O que vai pretender para salvar a economia, para tentar tirar os Estados Unidos do atoleiro? Ele queria restabelecer o mercado através da fiscalização do Estado aos empresários e a exposição na Bolsa de Valores, ou seja, aquilo que não existiu lá na hora que quebrou, ele vai começar a fazer. Ele vai regulamentar essa questão da própria Bolsa de Valores e fiscalizar também os empresários que estavam ganhando dinheiro aí, né, a rodo. Dentre as medidas tomadas estava a ampliação de obras públicas. Então ele começou a construir pontes, viadutos, hidrelétricas. Por quê? Construindo, fazendo essas grandes obras públicas, ele gerava emprego. Se você gera emprego e diminui 27 milhões de pessoas desempregadas e boa parte delas passam a ter emprego, elas começam a consumir. Se elas começam a consumir, a roda, né, a roda da economia vai girar, tá?
o restabelecimento das indústrias que passaram a produzir para apenas abastecer as obras, as obras de estradas, canais, portos, escolas, moradias e canais de irrigação. Então presta atenção, ele vai começar a fazer um monte de obra lá nos Estados Unidos, grandes obras. Então a indústria só vai produzir aquilo que for necessário para a construção dessas obras, que se não fosse assim não tinha jeito. Entre tantas medidas, o governo de Roosevelt promove as leis de proteção aos trabalhadores e aos desempregados, onde esses tivessem a mínima oportunidade de participação no mercado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai proteger o trabalhador e, quando ele protege o trabalhador começa também a gastar, a consumir, o que vai ajudar aí um pouquinho para tentar, né, tirar os Estados Unidos do buraco. Roosevelt faz a roda econômica voltar a girar, promovendo emprego e dinheiro para o mercado. Pessoal, outro parêntese. Se você me perguntar se foi esse programa que salvou a economia norte-americana, eu posso afirmar a vocês, ele não vai salvar. Ele vai fazer com que os Estados Unidos comecem a tirar o pescoço do atoleiro. O que faz novamente a economia norte-americana se consolidar e se tornar a maior potência econômica militar do mundo foi a Segunda Guerra Mundial. Aqui ajudou, preparou o terreno. E o que vai levar os Estados Unidos realmente a sair disso tudo aqui, Segunda Guerra Mundial, que nós falaremos depois. O programa New Deal, aliás, teve sua parcela de sucesso. No entanto, a Grande Depressão, ou seja, a crise de 29, só iria conhecer os seus dias finais com o início da Segunda Guerra Mundial. E é uma nova guerra que trará de volta os dias de ouro à economia norte-americana. Então, para a gente fechar aqui, deixar claro, as duas grandes guerras, Primeira Guerra Mundial fez os Estados Unidos virar milionário, né? Parece até aquele filme, Quem Quer Ser o Milionário? Ficou milionário, depois quebrou. E o que vai salvar a economia norte-americana e consolidar esse país numa potência econômica, militar e, evidentemente, política, Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Da próxima aula nós falaremos sobre esses dois regimes totalitários terríveis, nazismo e fascismo, e aí vocês vão entender como essa crise da economia norte-americana e do próprio capitalismo faz surgir esses dois regimes totalitários, porque são regimes completamente diferentes aqui do capitalismo, tá certo? Então, até a próxima, um abraço, tchau para vocês.